Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bom, eu vim aqui porque fiquei um tempo meio atolado com o início das aulas e logo a seguir a isso eu tive um bloqueio no Facebook e ficou uma tirada que eu fotografei aqui de uma saída que eu dei na semana passada. E eu tirei 3 cartas para saber como é que ia ser a noite. Eu tenho focado nisso, né? Pode ver que eu tenho feito umas tiradas assim muito específicas em relação ao meu mesmo evento, né? Quase todos os domingos eu vou e saio com amigos para uma boate, algo assim. E aí eu tenho tirado cartas para ver como é que vai ser essa noite, coloco aqui e no final dela eu retorno para a gente poder passar o relato para vocês de como foi, a gente entender o que aconteceu aqui nessa jogada. Longe disso ser previsões post-factum, acho que a ideia não é essa, ninguém está querendo agora justificar acontecimentos em cartas, mas fazer um exercício, né? Eu coloco para vocês dão a opinião de vocês e depois eu venho com feedback, que eu acho que é super interessante. Então, nessa noite daqui, quando eu olhei essa jogada, eu preocupei um pouquinho, eu acho, com essas duas cartas aqui. O livro e a nuvem. Dava uma ideia de esconder e dissipar. Eu não entendi muito bem isso aqui, dentro do contexto que é. Tô em uma boate com os amigos. Pô, será que eu vou ficar apagadinho lá dentro? Ninguém vai me ver, vou me perder de alguém. Eu pensei até nesse, me perder de alguém, né? Acontece que realmente esse jardim aqui, ele se exalta na questão, porque para mim é a carta mais importante do jogo, uma vez que eu estava, essa combinação de 3 cartas, elas estão ligadas a um evento de lazer, a ida a uma festa com amigos, isso é o jardim. Então eu já posso entender, por ela representar a questão, sair no começo, que essa carta aqui, no meu entender, vai ter um peso maior do que o resto do jogo. Então a gente concentra os eventos mais importantes dessa noite, de repente aqui, né, no momento, né, na ida, na chegada, nas primeiras horas. E as outras cartas vão mostrar o desdobramento disso. Então, para já, se eu posso entender essa carta 20 como uma carta forte, exaltada aqui, pô, realmente foi uma noite divertidíssima. Poxa, Alex, você não tem aqui um livro e umas nuvens, essa noite não foi ruim, não ficou mal? Olha, essas duas cartas aconteceram sim, mas elas não eclipsaram, não estragaram essa noite. Tinha tudo para estragar, mas acabaram não estragando. Então, assim, mais uma vez, por conta da carta do jardim aparecer no jogo e ela ser, o significado dela conter a situação em si, acho que ela é a mais forte. Eu combinei anteriormente com um amigo meu de ir lá, só que esse amigo não teria condição de entrar, ele é muito novinho, ele teria que ficar na porta, e estava querendo sair, queria companhia. Eu falei, pô, Gabriel, ele é irmão do amigo meu, então você me encontra lá, eu não vou poder ficar com você, porque eu marquei com meus amigos dentro do bar, dentro da festa, mas eu fico contigo lá fora, te dou um abraço, te dou um beijo, bato um papo, e beleza, depois e você fica com os seus amigos lá, e assim foi. Só que a gente não conversou mais. O que aconteceu que também mostrou esse livro e essa nuvem? Eu marquei um encontro com o Gabriel lá na Praça 15. A gente acabou interrompendo um pouco a comunicação por isso. Eu fui, curti, entrei, saí. E no momento que eu estava já quase chegando no meu bairro, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, eu recebi uma mensagem dele. Cadê você? Eu falei, pô, cara, eu fui e achei que você não me falou nada e eu já tô jogando em casa. Ele, poxa, eu tô aqui fora, queria te dar um abraço. Então, realmente, é um silêncio, um segredo, amigos, né? Uma reunião de amigos em segredo e uma dispersão. A nuvem, ela desmancha tudo aquilo que ela toca. Ela não é só a confusão, ela também pode mostrar algo que você não consegue perceber bem e que se desfaz. Ela é etérea, o vento sopra, leva ela embora. Então, isso aqui é uma das possibilidades, dos eventos que eu posso conectar dentro dessa questão nessa noite. Voltei para a boate, tem a parte interior, né, de dentro da boate, tô lá conversando com os meus amigos e saindo, e curtindo, e flertando, noite de micareta, beija na boca, sai, passeia, conhece gente. E uma pessoa, acabei esquecendo de ver, fez um comentário muito pertinente essa noite
Depois eu vejo quem é lá, eu queria dar os créditos dela, que ela acertou, que ela disse que eu me encontraria com alguém, eu veria alguém e teria por conta disso um aborrecimento, uma chateação. E isso, assim aconteceu, com certeza. No meio de toda essa festa, apareceu uma pessoa da minha vida pessoal, né? E essa pessoa da vida pessoal, não tive uma boa experiência com ela, tive uma experiência péssima com ela. E eu não tenho nenhum tipo de vontade de estar junto. Não tenho mesmo, não quero, não faço questão. E acabou que a gente se esbarrou dentro dessa boate. E aquilo primeiramente me deixou assim um pouco confuso. Mas o que eu fiz? Deixa pra lá. Aí eu vivi 2 aspectos da nuvem. Primeiro foi um impacto emocional perturbador, né? Aquela revolução de emoções negativas ali, de lembranças e recordações e pensamentos negativos. Só que não se mantiveram. Repare que a carta está no final do jogo, né? Então ela está indo embora. Acabou eu conseguir lidar com a situação, ignorei completamente a figura, fingi que não existia e curti minha noite pra caramba. Muito, muito mesmo. Então essa vivência que a gente teve aqui, né? Que eu tive aqui, ela realmente tratou dessa experiência do jardim. Esse livro e essa nuvem, a gente pode encaixar essas 2 cartas aqui dentro dessa dispersão que eu tive do meu amigo Gabriel, onde houve uma falta de comunicação que acabou dispersando isso. Mas o livro é falta de comunicação. O livro comunica, o livro ele tem um conteúdo ali, mas ele está fechado, né? Esse livro ele encerra em si. A Manouche Yasmin falou aqui que o livro do Bebaré está aberto. Mesmo que esse livro esteja aberto, ele só vai ser compreendido por quem conhece a sua linguagem. No momento que praticamente todo mundo é alfabetizado, no momento do Lenormand, que esse baralho foi criado, a gente tinha a maior parte da população analfabeta. Então, colocar um livro na frente, fechado ou aberto, de uma pessoa que não sabe ler, é a mesma coisa. Então, existe um conteúdo incompreendido, né? Aqui, no caso, a gente estava combinando de sair, ficou aquela coisa, não falei mais nada, mas eu sei que eu vou sair, você não sabe que eu vou, quer dizer, um sabia do outro ali, mas acabou não confirmando na hora, não falando, e a coisa se dispersou. E depois teve essa situação aqui de encontros desagradáveis, que realmente aconteceram, que eu vou associar jardim com nuvem, né? Esses encontros desagradáveis aqui. Oi, Sheila! E acabou que isso se dissolveu por si só. Então foi realmente uma noite muito boa pra mim, porque eu gostei muito dela. Tô frisando essa impressão que eu tive, porque foi realmente uma noite muito boa. Não posso dizer que ela foi ruim, conheci pessoas interessantes, beijei na boca, estive com os amigos, mas eu tive realmente momentos perturbadores aqui, emocionalmente perturbadores. E quer dizer, isso tá... Deu um probleminha aqui na transmissão. E esse livro daqui pode ter sido até esse momento de introspecção e reflexão, porque inicialmente, né, a noite ela não começou bombando, ela começou devagar, eu estava um pouco tímido, eu estava um pouco mais fechado, talvez intuindo, porque eu tinha visto essa tirada antes, eu falei assim, eu acho que eu vou encontrar pessoas que eu não gostaria de encontrar aqui. E o que me fez adotar uma postura inicialmente mais retraída, mais fechada, que ao longo da noite eu fui me soltando, e principalmente após esse encontro desagradável que eu tive, eu acabei me abrindo de vez, mas eu tive esse recolhimento, né? Essa carta também está muito ligada ao recolhimento, uma vez que você precisa, é uma carta de reflexão, de introspecção, né? E então a coisa fluiu ali. Quer dizer, foi uma noite boa, mas que teve uma pequena marquinha aqui que deu uma borradinha nela. E o que eu tô querendo trazer para vocês é dizer que assim, que saiu a carta da nuvem aqui, não foi um desastre total. Existiu sim uma perturbação, mas ela foi passageira e não comprometeu a noite. Pris, comunicação com os amigos. A carta da comunicação em si, o livro comunica, é óbvio, porque o livro tem informações ali, mas a carta da comunicação verbal e tal, em excelência é a 27, é a carta. Até os pássaros, pelo seu aspecto de emissão de som e comunicação. O livro, ele é uma comunicação muito específica.
Ele é um tipo de comunicação com uma linguagem acadêmica ou através de um código? Como é que eu posso mostrar uma comunicação livre? Se eu estou no meio de amigos e começo a falar uma língua que eles não falam, que só algum fala. Ou se eu começo a falar em libras, em língua de sinais. Para essa comunicação ser compreendida, as pessoas terão que ter conhecimento dessa linguagem. Então essa comunicação eu não diria que seria comunicação entre amigos. Seria de repente, como eu mostrei no começo do... Cheguei bem, socializando, mas por conta da lembrança da própria leitura desse jogo, eu fiquei um pouquinho retraído, né? Uma vez que essa carta, ela mostra uma reserva. A Luciana colocou bem aqui, né, Lu? Comunicação com reserva, sim, com certeza. Até porque eu tive essa sensação de que eu poderia ter um ligeiro aborrecimento e não comentei com ninguém que estava comigo naquele momento, que eu estava com essa sensação, porque eu não queria ficar levantando histórias antigas e também não estava a fim de ficar falando de possibilidades que poderiam gerar uma tensão e estragar a noite de todo mundo, né? E acabou que essa coisa do não ficou claro foi interessante porque no primeiro encontro eu não reconheci muito bem a pessoa e depois que eu foquei que eu vi quem era. E aí acabou ficando nisso. Então essa noite se resumiu a isso. Foi uma noite super agradável, onde tive um pequeno aborrecimento que me mexeu emocionalmente, mas que passou logo. Logo a seguir, eu tive também uma dificuldade de comunicação, um fechamento, um silenciamento, né, que tá aqui, né? Não é uma dificuldade de comunicação, porque aí você pode dizer que eu não consegui falar. Não consegui falar. Houve um silenciamento da minha parte, da parte do meu amigo, que fechou que o nosso encontro, o encontro silenciado e dispersando. Eu marcando com o Gabriel e ele só conseguindo falar comigo quando eu estava chegando em casa. Então, eu acho que apesar dessa combinação daqui, a gente ter encontrado somente algumas partes desse evento que é descrito diretamente na combinação dessas três cartas, eu acho que a gente pode, fragmentando essa noite, encontrá-las aqui e trabalhar um pouco essas combinações, né? Você vê, se eu tenho Jardim, que é uma carta socializante pra caramba, que ela é seguida de um livro, eu trabalho da seguinte forma: eu tenho uma narrativa, onde eu vou ter um começo, um meio e um fim. Então, no meu entender, indo para uma leitura inicial, eu vou começar com uma leitura linear e logo a seguir eu vou começar a fazer leituras mais trocadas. Então, a segunda carta é um produto, um desenvolvimento da primeira e a terceira da segunda, assim por diante. Depois que eu fiz essa leitura, para me orientar, né? Estou vendo um encontro com um silenciamento e uma dispersão, um aborrecimento, aí eu vou entender que eu posso ter uma dificuldade de entendimento e de socialização com pessoas, eu posso começar falando e depois ficar calado. Agora eu estou transgredindo um pouquinho essa regra, estou indo além, né? E estou começando a fazer combinações aleatórias, que também vou mostrar um momento. E isso não é caos. Isso é mesmo mostrar que as coisas não se arranjam somente só linearmente. Tânia, minha amiga linda de Portugal, um beijo, te amo muito. E a gente tem essa combinação falando isso. Eu fiz um outro jogo ontem, tá? E tirei, e ele tá muito bacana. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa transmissão ao vivo, para que a gente feche esse assunto aqui, e a seguir, 2 minutos depois, eu vou iniciar uma nova transmissão com uma combinação da noite de ontem. E como eu tenho saído todos os sábados para essa boate, eu quero, se eu for para ela ou para outra, eu vou sempre tirar 3 cartinhas, a gente vai discutir a impressão que vocês tiveram, que eu tive também, e vamos tentar correlacionar ela com os acontecimentos da noite, tá bom? Vou agora, 2 minutinhos só para eu montar as outras cartas aqui, e tô voltando com mais uma interpretação pra gente.